Olá, sou o professor Fidel Santiago e vamos falar sobre gestão da cadeia de suprimentos e produção. Vamos tratar especificamente sobre a competência 2, gestão de estoque, manuseio e localização de instalações. E vamos trabalhar sobre a habilidade 3, estoque e manuseio na cadeia de suprimentos. 5 conceitos vão compor essa habilidade. O conceito 11, que vai tratar sobre os tipos de estoque, o conceito 12, que aborda as metodologias para decidir o estoque, o conceito 13, que vai trabalhar a avaliação de estoque, o conceito 14, que aborda estrutura e composição dos custos de estoques, e o conceito 15, que vai falar sobre estocagem, modalidades e equipamentos. Estoques são geradores de custos. Essa é uma realidade inescapável de qualquer segmento, seja de mineradores a hospitais, de oficinas mecânicas a loja de confecções, de montadoras de veículos a empresas virtuais. Todas estão vinculadas por custos, por terem custos. Enquanto não são negociados, os estoques representam um capital financeiro parado que demanda custos de manutenção, de movimentação, perdas e outros custos adicionais. Ante esse cenário, nada atrativo, parece uma incoerência adquirir e até mesmo manter algo que, a priori, vai significar apenas um peso à empresa. Talvez os grandes questionamentos atuais em relação aos estoques sejam, primeiramente, quais as justificativas para se ter estoques? Ou seja, o que justifica a sua existência? E, segundo, é possível desenvolver atividades com estoque zero? São respostas que a gente espera trabalhar dentro dessa competência. A gestão de estoques nos dias atuais é uma necessidade estratégica competitiva. As funções de estoque não são um ponto específico ou mesmo pacífico em todos os teóricos que você pode encontrar. Eles mudam, em geral, a perspectiva, seja em número, seja em nome, e isso daí, essa variabilidade de termos é algo que você vai encontrar em várias obras. No conceito 11, a gente destaca principalmente os tipos de estoque, que eles podem ser um estoque de ciclo, que suprem a demanda média durante um período de tempo entre os sucessivos períodos de reabastecimento, o estoque de segurança, que é um acréscimo ao estoque normal, que ele vai funcionar como se fosse um colchão contra a vulnerabilidade ou a variabilidade da demanda em prazos de reposição. Há também o estoque de trânsito. Esse é o estoque que está sendo transportado ao longo dos canais de distribuição existente em razão da necessidade de se levar um item de um lugar para outro. Tem também aquilo que a gente chama estoque de pulmão ou estoque pulmão, que ele é mantido para se atender aos períodos de maior procura por produtos, quando geralmente isso daí pode faltar. E também tem o estoque especulativo. Esse estoque, ele geralmente é comprado em maior demanda antes de ser necessário para que se aproveite alguma condição de pagamento, de momento. Esse estoque especulativo, ele visa justamente proteger a empresa de operações, por exemplo, cambiais, que podem subir, e mesmo aproveitar um desconto que está sendo oferecido. O conceito 14, ele vai abordar os custos relacionados ao estoque. A gente vai destacar alguns desses custos aqui. Um desses é o custo de manutenção. Manter estoque é gerar custos. A sua manutenção, ela exige custos com espaço físico, de impostos, de energia elétrica, de mão de obra e outros custos também. Caso não seja gerenciado de forma eficiente, o percentual ele pode ultrapassar os 50% do total de gastos para manter esse estoque e assim ser considerado que o aluguel de armazenagem seja algo bastante significativo no peso total. Nesse caso, a gente deve assomar ainda entender que existe as prevenções que estão associadas a manter o estoque, como por exemplo câmera, sistema de segurança, alarme, seguro, tudo isso
mais desvalorização dos produtos de estoque, o custo de capital que está imobilizado enquanto não é feita a venda e outros custos também que envolvem o risco, dano, perdas decorrentes de problemas operacionais, ausência de espaço físico, roubo, furtos, desperdícios, vendas perdidas e até mesmo excesso de produtos em estoque. Tudo isso é parte de um custo. A gente também tem o custo de falta. Esse custo ocorre justamente pela negligência, pela omissão e pela imperícia de saber gerenciar os pedidos e também o fluxo de pedidos daquele período. Pode ocorrer ainda que, pela ausência de coordenação e registro correto dos movimentos de entrada e saída, ocorra o que a gente chama de um custo de falta. A falta também ela pode ocorrer devido ao atraso de entrega. Por exemplo, perda, extravio, produtos que são danificados, quebrados, enfim. Tudo isso pode fazer com que se perca alguma coisa nesse processo. Um outro custo que nós temos é justamente o custo de pedido. São os custos decorrentes da entrega do pedido ao cliente. Ou seja, é o custo de processamento desse pedido, é o custo de envio desses produtos, é o custo de preparação da produção ou mesmo de manuseio para atender aquilo que foi solicitado pelo cliente. É um custo que é incorrido nas operações de recebimento e outros. Então, são as vendas realizadas em lojas virtuais que estão sujeitas a essa operação de custos, como, por exemplo, uma maior reposição. Há custos também de imprevisão nos serviços de entrega, são os roubos, são os danos, são as insatisfações com o produto, tudo isso é parte do custo de pedido. Para as empresas onde o estoque é essencial, é necessário que estes sejam avaliados periodicamente, se determinando os índices de giro e principalmente de ruptura. Monitorar esses índices é relevante para que se evite que os custos dos estoques se elevem de forma desproporcional. Reduzir os custos, assim, é um imperativo. Contudo, isso não deve significar a perda de eficiência. Você, nesse momento, pode aprofundar o seu conhecimento sobre esses diversos custos. Eu gostaria de incentivá-lo a que você possa ler o seu material e, qualquer dúvida, entre em contato com o seu tutor. Desejo a você, como sempre, sucesso em sua caminhada.